Cumprimentos a todos como vocês estão. Com precauções, Dorival inicia sua caminhada com um triunfo e sem sofrer gols. Vamos discutir sobre o Novo Horizonte, que terminou com 0 no placar, enquanto o Corinthians fez um gol? Embora eu esteja com a voz comprometida, relato a estreia de Dorival, que começou de maneira favorável na Copa do Brasil. A vitória fora de casa sem levar gols é uma realização considerável, especialmente em um jogo eliminatório, onde a vantagem no placar é fundamental, ainda mais com uma equipe que poupou seus principais jogadores. O planejamento mostrou-se eficaz e a execução foi bem sucedida. Portanto, existem poucos aspectos a criticar na estreia de Dorival. No entanto, há muito a explorar sobre como tudo se desenrolou. A expectativa era de uma formação em losango, no meio-campo, com atletas como o considerado titular nessa disposição tática, além de outros jogadores como Raniel, Carrilho, Martins e até Romero e Yuri Alberto, mas ele optou por deixá-los no banco. Ele adotou um esquema diferente, um 4-1 com o Maon no meio de campo, atuando como um volante. Em seguida, colocou Breno Bidon, Charles Alex Santana e Thales Magno. Uma linha defensiva em 4 com Héctor Hernandes à frente. É interessante notar que Thales se aproximava de Héctor Hernandes, enquanto Breno Bidon se dedicava à construção das jogadas e Charles geralmente ocupava o lado direito, participando ativamente da partida, o que é uma característica do estilo de Dorival. Ao chegar a um novo elenco, ele muda a visão sobre diversos jogadores. Recentemente, Ramon deixou de fora talentos como Charles e Alex Santana principalmente. Quando Alex Santana foi trazido, ele automaticamente se tornou titular, mas perdeu seu lugar com a ascensão de Carrilho e uma lesão enquanto Martins foi incorporado ao elenco. Nos últimos tempos, Ramon tem deixado de lado talentos como Charles e Alex Santana. Quando Alex Santana se juntou à equipe, ele rapidamente se firmou como titular, mas perdeu a posição devido à evolução de Carrilho e a uma lesão. Martins entrou para agregar a equipe, mas teve poucas oportunidades, como na partida contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, que certamente ficará na memória. Nesse confronto, Ramon decidiu utilizar jogadores reservas, e o goleiro fez defesas notáveis, incluindo uma em um pênalti, enquanto Alex Santana assegurou o gol da vitória, resultando em 1-0. O time passou por reformulações na comissão técnica, com a saída de Eduardo Batista e a chegada de Humberto Loer, um treinador com experiência em clubes da Série B que já trabalhou em várias equipes. Ao assumir o Novo Horizonte, ele encontrou um grupo com jogadores conhecidos como Leon Natel, que entrou na segunda etapa, e Pablo Diego, que exigiu defesas importantes do goleiro. O resultado final foi 1-0 e o Corinthians não sofreu gols, o que é uma boa notícia para a defesa, que contou com Kaká e André Ramalho, embora não tenham sido muito testados. Apesar das intervenções do goleiro, a defesa como um todo teve pouco trabalho e Kaká me transmitiu uma confiança maior do que eu esperava. Fabrício Gileri atuou como lateral esquerdo, enquanto Mateuzinho pela direita teve uma boa participação ao criar a jogada do gol. Ele antecipou, tomou a bola e passou para Thales Magno, que estava em posição legal. Após traçar a linha, ele finalizou cruzado e Héctor Hernandes marcou novamente. Esse gol é relevante, já que Dorival está proporcionando chances a jogadores que normalmente não são titulares, permitindo que demonstrem seu potencial. Thales foi titular e jogou todos os 90 minutos. Héctor Hernandes balançou as redes e atletas como Charles e Alex Santana, que estavam sendo deixados de lado, podem se tornar opções importantes. Maicon também teve uma participação significativa na primeira função. Assim, o Corinthians abriu o placar e conseguiu seu 1-0 na primeira etapa, mesmo que Héctor Hernandes encontrou o caminho das redes, enquanto Charles Alex Santana, atletas que já não estávamos mais observando, podem em breve se tornar opções relevantes. Maicon também apresentou um bom desempenho em sua função. Com isso, o Corinthians abriu o placar, obtendo 1-0 no primeiro tempo. Apesar de Hugo ter realizado uma defesa impressionante, logo nos 5 minutos iniciais no segundo tempo, o técnico decidiu recorrer aos titulares para prolongar o tempo de jogo. Entraram, portanto, Yuri Alberto Carrilho e Martins com Yuri Alberto, substituindo Héctor Hernandes e Raniel, entrando no lugar de Alex Santana. Contudo, muitos notaram que com a inclusão desses jogadores no segundo tempo, a performance da equipe piorou.
O Novo Horizontino começou a pressionar o Corinthians em busca do empate, tornando o Hugo ainda mais fundamental. A equipe sofreu um pouco de pressão e foi intensamente atacada, e houve uma oportunidade incrível em que Marlon, que havia sido incorporado na segunda metade, desperdiçou um gol inacreditável. A bola ficou disponível na marca do pênalti, mas ele conseguiu desviar de Hugo. Inclusive, Hugo estava vulnerável naquele momento, e a bola passou muito próxima da trave. Essa foi a chance mais clara que o Novo Horizontino teve. O Corinthians também contou com um pouco de sorte. É verdade que a equipe não teve o desempenho esperado no segundo tempo, mas o que realmente importa é a prática disso. O treinador conseguiu preservar esses jogadores que atuaram por menos tempo, o que significa que estarão mais descansados para o fim de semana no Campeonato Brasileiro, onde a prioridade é clara neste momento. Era uma partida de ida fora de casa, o que permitia arriscar um pouco, pois caso algo desse muito errado, haveria a possibilidade de recuperação em casa. E tudo saiu conforme o esperado. O Corinthians saiu vitorioso, portanto tudo funcionou bem. Dentro da estratégia elaborada pelo técnico, tanto no planejamento físico quanto na gestão técnica, permitindo que ele reconhecesse que possui algumas opções de jogadores a partir de agora. Assim, tudo ocorreu como planejado. Agora é importante acompanhar a continuidade disso, pois este não é o time titular do treinador. Ele mencionou Igor Coronado na coletiva de imprensa, afirmando que teve uma conversa com Coronado e percebeu sua potencialidade como armador. Ele acredita que Bidon não desempenha essa função e não possui características semelhantes, e eu concordo. Dessa forma, ele montou um time emergencial dentro de um sistema que pudesse ser utilizado com os atletas disponíveis, evitando o 4-3-3, que durante muito tempo apresentou lacunas no meio-campo sem um armador. Criou então uma alternativa de jogo para acomodar esses jogadores na ausência de dois armadores que são Garro e Coronado. Portanto, essa é a abordagem do treinador. Ele analisa a partida e reflete: bom, não tenho Garro, não tenho Coronado. O que posso fazer? Optou por povoar o meio-campo, estabelecendo um sistema mais compacto para garantir a aproximação. Montou um 4-1 com Maon à frente da defesa. Esses 4 meio-campistas, entre os quais está Thales Magno, que se movimenta, no ataque conseguiram estabelecer conexões entre os setores. Este é o método do técnico que anteriormente tinha dificuldades em implementar. Ele permaneceu com o 4-3-3 e não se dispôs a mudar mesmo quando a falta de conexão entre meio e ataque era evidente. No primeiro jogo, o técnico refletiu: bom, são essas peças que tenho certo, vou organizar um novo sistema aqui. E em um treino conseguiu dar uma nova identidade ao time. Não estou afirmando que o Corinthians vencerá tudo, ou que teve uma grande exibição contra o Novo Horizontino, que foi uma atuação esplêndida. Nada disso, é apenas uma busca por soluções para alcançar os objetivos. Isso foi o que ele fez. Logo no primeiro jogo, e saiu com uma vitória sem sofrer gols. É bom, não é verdade? O Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians foi escalado com buscar caminhos para atingir objetivos é essencial, e foi exatamente isso que o comandante fez em sua estreia. Ele deixou o campo com uma vitória mantendo a defesa intacta. A equipe triunfou sobre o oponente por 1-0 na partida de ida da terceira fase de um torneio relevante. O grupo foi montado com uma formação alternativa. É relevante destacar que o treinador notou que a equipe não estava em sua melhor condição física e uma das decisões que tomou foi preservar alguns jogadores. O que ocorreu hoje pode se repetir com frequência sob sua orientação, pois ele deseja compreender melhor o elenco e oferecer chances àqueles que estão desanimados, além de estimular quem não está no seu melhor momento. Anteriormente, as substituições eram sempre as mesmas, mas essa repetição não gerava resultados. O diagnóstico que ele fez foi preciso uma vez que o time estava se esforçando para se movimentar em campo, com alguns atletas necessitando de descanso. Para a partida, a equipe entrou em campo com uma determinada formação, o goleiro à defesa. E no meio de campo, diversos jogadores que, apesar de parecerem mais avançados, não atuaram dessa forma. Para você identificar a marca do novo comandante, observe que não foi utilizado o esquema 4-4-2 em losango, nem o 4-3-3 que eram os formatos anteriores.
O 4-3-3 não é muito apreciado por alguns que preferem o 4-1-4-1. O novo comandante decidiu iniciar sua trajetória com o formato 4-1-4-1, que em sua carreira pode ser visto como um dos esquemas mais recorrentes. Ele fez uso do losango e do 4-2-3, além do 4-1-4-1 que foi frequentemente utilizado, pressupondo que esse seja possivelmente um dos esquemas que ele mais adotou ao longo de sua trajetória. A escolha do 4-1-4-1 para sua estreia se alinha com seu estilo, pois esse formato não havia sido utilizado anteriormente. O jogador se posicionou entre as linhas, criando uma linha de 4, com ele colocado à frente dessa linha na frente da defesa. Em seguida, temos a segunda linha de 4 da direita para a esquerda. Um jogador se posicionou no lado direito e... aqui está a grande inovação! Ele se juntou a outros atletas formando um conjunto harmonioso. Na linha da frente, contávamos com um jogador reconhecido por sua habilidade e técnica. Essa foi a primeira impressão que tive da perspectiva do treinador. A segunda observação que achei bastante intrigante foi a compactação do time. O grupo não deixou espaços e, se você observar com atenção, verá que os jogadores estavam sempre próximos uns dos outros, oferecendo um suporte eficaz enquanto a linha defensiva se mantinha organizada. É possível notar que um dos jogadores estava um pouco mais avançado, mas voltava para ajudar. Isso indica um treinador que exerce autoridade, o que é essencial. O motivo pelo qual ele consegue impor seu estilo é que os atletas reconhecem sua presença e liderança, sabendo que devem respeitar isso. Essa é a base do futebol. A primeira ação a ser executada é trabalhar a compactação. Portanto, o que a equipe fez foi exatamente isso, subindo e descendo, mantendo a defesa em ordem. Assim, os jogadores podiam articular o jogo e, quando a bola era perdida para o adversário, já estavam prontos para pressionar. Junto a eles, a linha defensiva acompanhava a jogada, o que é extremamente importante no futebol. Quando a bola atravessava o meio de campo adversário, já contávamos com jogadores prontos para agir. A bola foi entregue ao lateral do Novo Horizontino, que já se posicionava para fechar a jogada. Ao seu redor, outros jogadores também estavam atentos ao que acontecia. Essa organização é crucial no futebol. Quando a bola passou pelo volante do Novo Horizontino, os atletas já ocupavam as posições internas, enquanto um deles ficava como opção na retaguarda, formando um time compacto. Assim que a bola cruzou essa área, um jogador começou a marcação. Já mencionei antes que conheço o trabalho do treinador, que adota um estilo ofensivo, mas é comum vê-lo adotando uma abordagem mais defensiva em determinadas situações. O que aconteceu na partida de hoje? Se fosse outro técnico, haveria críticas, mas ele foi cauteloso. Lembro de um campeonato estadual em 2015, quando ele levou um time à vitória jogando de forma defensiva, aproveitando um contra-ataque que resultou em um gol mesmo sob pressão do adversário. Assim ele sabe quando é necessário recuar. Embora ele aprecie o jogo ofensivo, também compreende o momento certo para dar um passo atrás. Hoje enfrentou um time em uma fase complicada, após uma derrota significativa, onde não teve a chance de jogar um duelo importante. Ele decidiu escalar uma equipe reserva e não se arriscou no ataque. Ao contrário, preferiu uma postura mais cautelosa, recuando as linhas, mas sem exagerar, aplicando uma marcação em bloco médio. Essa estratégia fortaleceu a defesa e compactou o jogo. Como resultado, o Novo Horizontino ficou completamente dominado, sem espaços para agir. O desempenho de um dos jogadores foi impressionante, contribuindo muito na marcação. Ele atuou de maneira similar a outros atletas em épocas passadas, priorizando a defesa em vez do ataque conforme solicitado pelo treinador, focando em fechar os espaços e impedindo que os laterais adversários subissem. O esforço foi realmente exemplar reflexo do planejamento do treinador, que orientou seus jogadores com precisão. Os laterais do time adversário não conseguiram avançar. O treinador elogiou a dedicação desse atleta, que recebeu instruções claras para marcar um jogador específico. Recordo de outras ocasiões em que ele teve debates com jogadores em um clube anterior. O técnico exige muito dos atacantes na marcação pelas laterais. Ele já mencionou em coletivas que a equipe estava sofrendo muitos gols e que a defesa começa lá na frente, assim como a construção de um gol inicia pela defesa. Portanto, ele realmente cobra isso.
Hoje o jogador se empenhou na marcação e teve uma boa da atuação. Se não se esforçar, não joga. A marcação foi eficiente e os adversários não conseguiam estabelecer jogadas com a bola, sempre retornando aos zagueiros que eram responsáveis por armar as jogadas. Quando a bola chegava ao volante, não havia espaço e o mesmo ocorria com os laterais. O Novo Horizontino enfrentou dificuldades para montar seu jogo tanto pelo meio quanto pelas laterais. Não conseguiu elaborar suas jogadas. O treinador realmente controlou as ações. Ele não foi o técnico que buscou um jogo mais ofensivo como muitos esperavam. Já havia deixado claro que ele sabe jogar de forma defensiva, e isso não é um exagero. Desse modo, o time dominou a partida e conseguiu marcar o primeiro gol em uma jogada típica do seu estilo. Um jogador pode começar a se destacar mais ou, se não brilhar, começaremos a perceber mais a evolução dele, podendo até comentar que ele evoluiu muito. E eu posso te dizer quem é um jovem atleta que vem se destacando, porque é algo que venho dizendo há muito tempo. As equipes desse treinador têm o lateral atacando por dentro, mas de forma equilibrada. Ele realmente aprecia essa jogada, e isso já foi observado em outras equipes, onde o treinador implementou infiltrações que se tornaram uma característica marcante do seu modo de jogar. Ele realmente valoriza essa jogada. Recordo de um atleta que costumava fazer isso, assim como outros, que passaram por um clube renomado. É algo que também foi observado em uma equipe que conquistou um torneio relevante correto. É impressionante como o treinador já aplicava essa tática há algum tempo. Como em 2010 com jogadores marcantes, avançados se infiltrando, laterais também atacando por dentro e a profundidade dos meio-campistas e volantes pelos lados. Isso é uma estratégia que se verá com frequência em um time conhecido. O gol resulta de uma jogada em que o atleta finaliza pelo centro. Notasse que é uma questão de movimentação e ataque por dentro. O jogador em foco é surpreendente, nunca o vi atuando em uma linha de 4 na posição de ponta direita. Isso me chamou a atenção e me deixou um pouco preocupado. Confesso que tive uma visão crítica ao vê-lo posicionado dessa maneira, uma vez que não possui grande velocidade. Pensei, incrível, ele colocou um atleta com essas características aberto na direita? Ao observar, me questionei sobre meu entendimento de futebol, pois considerei que essa escolha poderia não ser a melhor. Então percebi que o meio de campo contava com outro jogador. Felizmente, o atleta em questão não estava ao lado dele, mas sim do outro lado. Nesse esquema, ele faz com que o jogador ultrapasse e crie as jogadas de lançamento algumas elevadas, mas não o utiliza como um ponta que vai em direção à linha de fundo. O posiciona como um armador, enquanto outro atleta avança por dentro. E um terceiro ocupa o espaço. E quando essa movimentação ocorre, resulta no gol da equipe. A razão? Porque ele atacou por dentro e finalizou a bola, girou e voltou para ele. Estava mais centralizado, tocou para um companheiro que estava no meio que não deveria estar ali. O jogador então passou a bola para outro que se deslocou da esquerda para a direita, chegou, cruzou e o atacante se posicionou para finalizar. Ele finalizou a bola, ficou ali e voltou para ele. Já estava na posição certa, deu um toque a um companheiro que estava no meio, embora não fosse seu lugar. O companheiro passou a bola para um jogador que se movimentou de um lado para o outro e fez a jogada pela esquerda até cruzar momento em que um atacante marcou 1-0. Esse foi o gol da vitória, uma vitória no estilo de grandes ídolos. Quero destacar aqui a estreia de um treinador que realmente merece reconhecimento, pois fez as substituições no momento certo. Um treinador precisa ter esse instinto, e ele agiu logo no início do segundo tempo. Não me recordo se foi com 15 minutos, mas isso pode ser verificado. Essa decisão foi muito acertada, pois os jogadores já estavam sem fôlego. E eu sou, por exemplo, um pouco crítico em relação a isso, pois o treinador começou com apenas 2 treinos e conseguiu, com uma equipe reserva em uma partida eliminatória de um torneio importante, vencer na sua estreia de maneira convincente. A equipe foi a dominadora do jogo e teve controle das ações mesmo sem a posse da bola. Era possível notar que sabia o que estava fazendo e a forma compacta me agradou bastante. Agora o jogo foi bonito? Não foi, mas não é hora de se preocupar. Com isso vocês entendem, saudações a todos, estou aqui para trazer mais um vídeo, mas antes de tudo, peço que deixem seu apoio e se inscrevam para que possamos discutir essa grande vitória, especialmente na estreia do treinador. Fiquei bastante
Satisfeito com a escalação que ele fez, uma formação de time reserva, um time misto, ele optou por essa formação e achei interessante, dando chance a um jogador que teve a oportunidade e conseguiu marcar o gol da vitória mesmo sendo um jogo difícil. Acredito que este era o primeiro jogo do treinador após seu segundo treino, então sem dúvida foi uma grande vitória. O treinador iniciou bem e pelo que foi trabalhado, essa vitória já trouxe resultados. A defesa, inclusive, estava mais equilibrada do que antes. Percebi que a equipe estava mais competitiva e com uma evolução visível em comparação ao que vinha apresentando. Foi uma vitória de grande importância. O trabalho do treinador já começa a mostrar resultados e essa conquista é um reflexo claro de sua atuação. A defesa, por exemplo, apresentou um equilíbrio muito maior em relação ao período em que era liderada por outro profissional. A equipe demonstrou uma postura mais competitiva, evidenciando um desempenho superior ao que se via antes. A formação ganhou uma nova identidade e há muito a ser explorado e mostrado sob esta nova gestão. O treinador é um profissional extremamente competente e sempre houve a expectativa de vê-lo à frente da equipe. Agora essa expectativa se tornou realidade e ele está no comando. É interessante pensar sobre isso e analisar diferentes visões a respeito. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O ex-jogador Ronaldo Nazário deu um passo ousado e surpreendente ao anunciar que assumirá as dívidas do Corinthians, clube que marcou sua trajetória no futebol brasileiro. A informação caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional e movimentou bastidores do Parque São Jorge. Conhecido por sua habilidade em transformar projetos dentro e fora de campo, Ronaldo demonstra novamente sua capacidade de liderança e comprometimento com o futebol brasileiro ao se envolver diretamente na reestruturação financeira do clube paulista. A decisão foi oficializada após reuniões intensas com dirigentes corintianos e especialistas financeiros. O ex-camisa 9, que já possui experiência na gestão esportiva com o Valladolid da Espanha e o Cruzeiro em Minas Gerais, agora encara um dos maiores desafios de sua carreira como empresário: reorganizar as contas do Corinthians, que acumulam uma dívida estimada em mais de $1 bilhão. A iniciativa vem em um momento crítico para o clube, que enfrenta instabilidade administrativa, dificuldades para fechar o orçamento anual e cobranças crescentes da torcida. Ronaldo se comprometeu a montar uma equipe de gestão independente para lidar com o passivo do clube, renegociar acordos, revisar contratos e buscar novas fontes de receita. Segundo fontes próximas ao fenômeno, ele não pretende interferir no futebol diretamente, mas trabalhará nos bastidores para recuperar a saúde financeira do timão e garantir sustentabilidade a longo prazo. A expectativa é que sua presença traga confiança ao mercado, atraia investidores e fortaleça parcerias comerciais fundamentais para a recuperação econômica da instituição. A torcida corintiana, conhecida por sua paixão e cobrança intensa, recebeu a notícia com entusiasmo e cautela. Muitos veem em Ronaldo a figura de um salvador, enquanto outros lembram que a situação do clube exige medidas drásticas e muito mais do que boa vontade. Ainda assim, o envolvimento de uma figura do porte de Ronaldo Nazário reacende a esperança de dias melhores para o Corinthians dentro e fora de campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!